Pessoal, explicando então, de acordo com a ideia de Roxin, quanto àqueles dois exemplos que nós mencionamos. Tá? Para o Roxin, ele explica isso da seguinte forma. Ele diz que isso acontece porque a todo tempo, né, você tem a comunicação de pessoas como sendo condenadas pelo desvio de dinheiro, que foi aquilo que eu mencionei. Então, a imprensa está noticiando constantemente isso. E assim, a todo tempo você está reaprendendo o direito. Você está tomando conhecimento que aquilo é crime, que tem uma norma existente quanto a isso. Já no segundo caso, lá de comprar o relógio falso, tá, você acabou esquecendo a vigência da norma. Se tornou um negócio tão comum, todo mundo faz isso, que para você nem tem norma dizendo que aquilo é crime. É como se aquilo não fosse crime. Por quê? Porque não é comum você ver pessoas sendo condenadas porque comprou um relógio falso. Pelo contrário, né? Tem gente que sai com o relógio falso e acha bonito falar ainda que é falso. Ah, ó, o original custa 5 mil reais, paguei 200 nesse aqui. Por que você fala isso abertamente para as pessoas, mesmo sendo crime? Porque o direito penal não está a todo momento atuando sobre aquilo. E aí você acaba esquecendo que aquilo é crime. Você acaba esquecendo que aquilo ali pode ser um ato passível de uma punição. Essa é a ideia. Então veja, não houve pena como vetor para proteção do bem jurídico, para que você lembrasse da existência da norma constantemente. É mais ou menos aquela situação que vocês já ouviram, provavelmente. A tal lei pegou, ou tal lei não pegou. Vi esses dias o indivíduo falando, aquela lei lá do uso do cinto de segurança pegou mesmo, hein, rapaz? Ou então, pegou porque a imprensa ficava constantemente falando até que vira hábito aquilo. Vira um hábito. Todo dia você entrou, você já bota o cinto de segurança. Agora não precisa nem de lei. Se amanhã ou depois vier uma lei e falar assim, não precisa mais usar cinto de segurança. As pessoas vão continuar usando da mesma forma. Porque se conscientizaram de tanto repetir aquilo, que aquilo é importante para você. Aquilo salva a sua própria vida. Portanto, você vai continuar utilizando. É a mesma situação que vem acontecendo com a cadeirinha lá para carregar criança. Lei que pega, lei que não pega. Tem algumas que pegam, tem outras que não pegam. Dirigir e beber. Por muita fiscalização que tenha, constantemente se repetindo isso, ainda tem gente que bebe. E aí entra aquela questão da lei que pega, da lei que não pega. Então veja, você toma conhecimento que a pessoa comprou uma casa em Orlando, né, carro de luxo, e você está lá se lascando no financiamento, na prestaçãozinha, carrinho comum, sem ar-condicionado, sem câmbio automático. E aí você pensa, por que eu também não posso roubar? Aí vem a pena, então você lembra do crime e da proteção do bem jurídico e fala, não, eu prefiro continuar aqui na minha prestação, eu prefiro continuar no meu carrinho sem ar-condicionado, porque ser preso como os outros vão, o que adiantou? Gozou 2, 3 anos do bem bom, depois vai para a penitenciária? Não, eu vou continuar aqui do jeito que eu estou. Então, para Roxin, não há necessidade de penas elevadas. Basta impor-se pena. Tranquilo? Essa é a ideia de Roxin. Chato pra caramba a sequência dessa questão de pena, mas ela é importante. Vocês vão ver que é chato agora, mas lá na frente vai ficar bem mais interessante vocês reconhecerem uma série de situações que vão aparecer. A primeira corrente aí mencionada é essa que nós acabamos de analisar, vinda aí de Roxin. Segunda corrente, ela vem de Gunther Jacobs, que é a chamada fundamentadora. Essa agora é Jacobs, o seu grande patrocinador. Nesta fundamentadora agora, despreza a tradicional teoria do bem jurídico. Para Jacobs, o direito penal o direito penal não tutela bem jurídico como a que nós acabamos de analisar do Roxin. Ele diz,
E ele fala exatamente dessa forma. Tá? Ele diz exatamente dessa maneira. Ele vira assim, fala, ó, você está numa palestra, você está numa sala de aula, né? E aí você vira para os que estão assistindo a palestra ou vira para os alunos na sala de aula e faz a seguinte pergunta para eles. Indica para mim aí um bem jurídico que o direito penal protege. Ele diz exatamente isso no livro dele. Né? Aí não tenha dúvida nenhuma. Alguém ou algumas pessoas na sala de aula vai virar e falar o seguinte, um bem jurídico que o direito penal protege é a vida. A vida é um bem jurídico protegido pelo direito penal. Tanto é que o Código Penal começa definindo o crime de homicídio. Matar alguém, tutela, proteção da vida. E aí o Jacobs vem e diz o seguinte, mentira. O direito penal não protege vida coisa nenhuma. Isso não acontece pelo direito penal. Ele diz, sabe por que não acontece? Porque se o direito penal tutelasse, protegesse vida, as pessoas não morriam. Ele diz, as pessoas continuam morrendo. Ou porque são matadas, ou porque ficaram doentes, ou porque ficaram idosas. Se o direito penal tutelasse e protegesse a vida, você não morria nem por doença, nem por velhice, muito menos pelo crime. E ele diz, direito penal não protege vida coisa nenhuma. Na verdade, ele diz, o direito penal evita homicídios. O direito penal evita furtos. O direito penal evita estupros. Mas ele não protege coisa nenhuma. Ele pode evitar esses crimes. Mas não que ele tutela, não que ele protege. Tá? Aí veja, pessoal, se você for lá ler Jacobs, ele chega a uma conclusão que nem isso pode ser aceito. Ou seja, ao raciocínio de que o direito penal evita os crimes, como por exemplo evita o homicídio. Tá? Ele vai além. Para ele e Jacobs, o direito penal não evita os crimes, não evita homicídios, uma vez que as pessoas matam. Matavam, matam e continuarão a matar. Ele diz, se o direito penal evitasse, né, se o direito penal evitasse, por exemplo, o homicídio, por que as pessoas matavam, matam e continuam matando? Ele diz, o direito penal é incapaz de evitar homicídios. Então, ó, ele conclui dizendo, o direito penal não tutela bem jurídico nenhum, não protege bem jurídico nenhum. Porque se o direito penal protegesse a vida, nós não morreríamos nunca. Enquanto tivesse direito penal, ninguém morreria, não ia ficar com 500 anos, 800 anos. Direito penal vigente, nós estaríamos protegidos. Doença nenhuma pegaria em ninguém, estaríamos imunes de tudo. O direito penal é o manto protetor do ser humano. Ele diz, bobeira, idiotice, direito penal não tutela, não protege ninguém. Tá? Aí você vira e fala assim, bom, então se ele não protege, ele então na verdade não evita. O Jacobs vem e diz, esse é um raciocínio que você faz levando em consideração que não protege. Mas na verdade ele não protege e também não evita. Porque se ele evitasse, as pessoas paravam de matar. Então ele não evita homicídio coisa nenhuma, porque as pessoas continuam matando. Ok? Então veja, por Jacobs, evitar o crime é uma função desejável do direito penal. O direito penal, ao descrever um ilícito, ele deseja que as pessoas não pratiquem aquele crime. Portanto, a função do direito penal é desejar, com a descrição da norma, que aquele crime não ocorra. Mas não pode ser uma função principal, porque ela é incapaz de cumprir essa função principal. O direito penal é incapaz de cumprir essa função principal. Então, a função principal do direito penal para Jacobs é manter a sociedade funcionando. Esta é a finalidade do direito penal.
manter a sociedade funcionando. Ele não está aí para tutelar bens jurídicos, ele não está aí para evitar a prática de crime algum. Ele está aí única e exclusivamente, o direito penal existe na visão de Jacobs para manter a sociedade funcionando, para que a sociedade não entre num caos. Essa é a função do direito penal para Jacobs. Então veja, é mais ou menos se você entendesse o raciocínio de Jacobs da seguinte situação. Ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Então veja, e aí é o raciocínio dele. Tá? Num sinal semafórico verde, pergunta que eu estou fazendo para vocês. Imagine, está lá o sinal semafórico verde. Você passa sem parar? Você para, mesmo o sinal estando verde para você, ou você dá uma reduzidinha, olha para um lado, olha para o outro e depois você passa? O que você faz quando você está dirigindo um carro numa via pública, tá? E você está numa avenida, o sinal semafórico está verde para você? Esse é o raciocínio. Você passa direto, você para ainda estando o sinal verde, ou você reduz a velocidade e dá uma olhada para um lado e para o outro para depois passar. O que você faz? Você vai virar e vai falar o seguinte: eu passo direto. Você passa direto? Você passa sem parar, sem reduzir a velocidade, sem nada? Sem nada. Passo sem parar. Aí eu viro para você e falo o seguinte: mas você sabia que em alguns sinais semafóricos há pessoas que passam também neles sem parar? Eu falei, às vezes sim, já aconteceu comigo, eu já passei em sinal vermelho sem parar. Eu falei, então, cara, se você em algumas vezes já passou em sinal vermelho sem parar, e você sabe que há outras pessoas que também passam em sinal vermelho sem parar, como que no sinal verde você passa reto? Você é doido. E aí vem a pergunta: por que passamos no sinal verde sem parar? Mesmo sabendo que é possível alguém no sinal vermelho fazer o mesmo que você está fazendo no sinal verde. Por quê, pessoal? Segundo a visão de Jacobs, porque nós confiamos que podemos passar no sinal verde. É uma questão de confiança. Mesmo sabendo que alguém pode passar no vermelho e colidir com o seu veículo, você acredita, você confia que as outras pessoas vão respeitar o vermelho. Por isso que você passa. Então ele diz, o direito penal é exatamente para isso, para manter a sociedade funcionando. É para isso que serve o direito penal. Ele diz, se todo mundo desconfiasse e parasse no sinal verde, nós teríamos um colapso no trânsito. Colapso. Já pensou, os carros estão parados no vermelho, aí você vem no verde e para também. Aí vai todo mundo parando atrás de você. Aí quando você tenta avançar, já abriu, já fechou o sinal para você. Aí o outro do outro lado vê o sinal aberto para ele, mas tem o mesmo raciocínio que você e fica parado lá. Ou seja, vai chegar num momento que parou a cidade inteira, parou o trânsito inteiro. Então veja que tem pessoas que passam no sinal verde, mas tem pessoas que passam no sinal vermelho. Mesmo você sabendo que tem gente que passa no sinal vermelho, você continua passando direto no verde? Sim. Por quê? Porque você confia no direito penal. É uma questão só de confiança, que você, ao passar no verde, ninguém vai colidir no seu veículo. Mas é uma questão só de confiança. Tá? Então veja, o objetivo principal do direito penal não é proibir as pessoas de passar no sinal vermelho. Tanto é que tem pessoa que passa no sinal vermelho. Então a finalidade do direito penal, ao botar o sinal vermelho lá, não é dizer é proibido. Tanto é que você pode passar, tanto é que provavelmente alguém já passou. Ou você já viu alguém passando. Então o objetivo principal do direito penal não é proibir as pessoas de passar no sinal vermelho, mas sim
fazer com que as pessoas acreditem que podem passar no sinal verde. Essa é a finalidade do direito penal. Não é te proibir de passar no sinal vermelho. É te dar a confiança, fazer você acreditar que você pode passar no verde. Ok? Entenderam o raciocínio de Jacobs em relação a isso? Então veja, o objetivo principal do direito penal não é impedir que a pessoa seja morta caminhando na rua. Não é esse o objetivo. Até porque, quantas pessoas caminhando na rua são mortas? Aliás, quase sempre quando há um homicídio é porque a pessoa está caminhando na rua. Então, o objetivo principal do direito penal não é impedir que a pessoa seja morta caminhando na rua. O objetivo principal do direito penal é fazer com que a pessoa acredite que pode andar na rua sem ser morta. Mas nada impede de esporadicamente ela ser. Mas quando você anda na rua achando que vai ser morto? Não, você anda na rua dizendo, olha, há o direito penal, eu confio que ao andar na rua eu não serei morto. Mas isso não é uma determinação absoluta. Se fosse, você não poderia de forma alguma, ou não ocorreria de forma alguma, homicídios quando a pessoa está caminhando na rua. Então, o objetivo principal do direito penal não é impedir que a pessoa seja morta caminhando na rua, porque os crimes ocorrem praticamente todos dessa forma. Mas é fazer com que a maioria das pessoas acreditem, confiem, que elas podem tranquilamente andar na rua sem ser mortas. A maioria das pessoas que vão caminhar na rua não serão mortas. E é isso que te dá credibilidade para que você caminhe nas vias públicas, para que você caminhe na rua. Tá? Então veja, Jacobs diz que o direito penal, ele serve para manter as expectativas essenciais para a vida em sociedade. E a pena tem o objetivo de preservar tais expectativas, silenciando a comunicação negativa do crime. Tá? Então, exemplo, para vocês entenderem melhor isso. Se você tomar conhecimento, então, por exemplo, vamos imaginar que nós não estivéssemos nessa fase de isolamento, né? Nossas aulas fossem presenciais. Aí você toma conhecimento que houve um roubo na saída da faculdade. Ah, você viu o que aconteceu ontem? Fulano estava saindo ali na porta da faculdade, o cara meteu um revólver na cabeça dela, levou a carteira, levou o celular, levou o relógio, levou até o material dela com todas as anotações, véspera da prova. Toda a matéria dela anotadinha, ela levou. Isso, para todo mundo que frequenta aquela faculdade, tá, vai gerar insegurança. Os alunos, a partir do dia seguinte, vão ficar inseguros, assustados com aquela notícia. Logo, quando você sai da faculdade ou quando você chega na faculdade, tem pânico. Você chega com medo, olhando de um lado, olhando do outro, né? Às vezes até acompanhado, você anda só em grupo a partir de agora. Num determinado momento, surge o boato na faculdade de que a polícia identificou o ladrão e ele está preso. Aí você, ufa, agora eu posso caminhar tranquilamente. Mas isso significa que nunca mais haverá um roubo na porta da faculdade? Claro que não. Isso não significa que uma outra pessoa, amanhã ou na semana seguinte, possa estar de novo lá na frente da faculdade e praticar o mesmo roubo. Ocorre, pessoal, que você, ao tomar conhecimento que o Estado prendeu aquele indivíduo e praticou aquele crime, isso te dá tranquilidade. E por que te dá tranquilidade? Porque a partir desse momento você esqueceu o crime. Quando houve a prisão, é como se dissesse, opa, passou. Isso agora foi resolvido. Você esquece o crime. Se você esquece o crime, você volta a andar tranquilamente. Tá? Mas nada impede de ter outro roubo, um outro autor, uma outra vítima. E essa outra vítima pode, inclusive, ser você. Por que a partir de agora te deu tranquilidade? Porque ao prender o indivíduo, ao penalizá-lo, você esquece o crime. E aí você volta a ter
tranquilidade. Aí você volta a caminhar pela rua. Olha que interessante os raciocínios quanto a essa situação. Tudo isso, prevenção. Prevenção geral até agora. Vamos agora analisar a chamada prevenção especial. Então, a finalidade preventiva, além dessa geral que nós analisamos, ela pode ser especial. A prevenção especial agora apenas busca atingir, conforme eu já disse lá atrás para vocês, o próprio condenado. Ela tem o mesmo critério da prevenção geral que nós acabamos de analisar. Ela pode ser uma prevenção especial negativa ou positiva. Vamos analisar primeiro a prevenção especial negativa para a gente finalizar essa análise da finalidade preventiva da pena. Tá? Então, a finalidade, a prevenção especial, finalidade preventiva especial da pena, ela pode ser negativa. E ela pode, nesta forma negativa, se dar pela chamada inocuização. É um termo que você não vai encontrar na língua portuguesa, por isso se você for digitar ela aí vai aparecer o risquinho vermelho embaixo aí. O que é inocuizar o violador da norma penal? Inocuizar é tornar o condenado inócuo, inofensivo, ineficaz. Se você for lá e digitar inocuizar, vai aparecer na frente ineficaz. Tá? Torná-lo inofensivo. De que maneira essa prevenção especial negativa pela inocuização torna este indivíduo, portanto, inócuo, ineficaz? E a resposta é matando ou então colocando em prisão diferenciada, sem nenhuma comunicação. Pô, nós temos no Brasil a chamada prevenção especial negativa pela inocuização? Sim, nós temos. O senhor dá um exemplo, então, no direito penal brasileiro de uma prevenção especial negativa por inocuização. O sistema chamado RDD, nós vamos analisá-lo mais adiante. Regime disciplinar diferenciado. Tá? O regime disciplinar diferenciado é um exemplo claro disso. Tá? Nós vamos analisá-lo mais adiante, uma série de sequências aí de tratamento diferenciado, por isso regime disciplinar diferenciado. Tá? Não é um outro regime de execução de pena. Dentro do regime fechado, ele tem um tratamento diferenciado aos demais que estão no mesmo regime em que ele está. É uma forma de torná-lo ineficaz, de inocuizá-lo, de separá-lo e tornar ele sem nenhuma atuação, desativá-lo. É mais ou menos esta a situação aí mencionada. Nós temos no Brasil, sim, um resquíciozinho dessa prevenção especial pela inocuização. Ok? Pessoal, dentro disso nós temos a chamada intimidação individual. E o que significa isso? O sofrimento da pena deve impedir o sujeito, tá? O sofrimento da pena deve impedir o sujeito a reiterar na prática criminosa. Por isso que é especial. Ela atinge o indivíduo. Tá? Para isso, o correto é que o melhor sistema prisional, tá? Então, ó, o correto é que o melhor sistema prisional teria, olha o absurdo, teria que apresentar condições piores do que a da vida do mais sofrido indivíduo em liberdade. Então, olha, na prevenção especial pela inocuização, você teria que matar o indivíduo que violou a norma penal, porque aí você torna-o ineficaz, ou então ele ir para uma penitenciária, executar a pena. Só que essa penitenciária, esse sistema prisional em que ele foi inserido,
teria que ficar numa situação pior para ele do que se ele tivesse em liberdade. E em liberdade você precisa verificar qual é a pessoa que está numa pior condição. Então veja, se você inserir isso no Brasil, o questionamento que se faz é: como que eu vou aplicar essa prevenção especial por inocuização como regra no Brasil? Se você for em São Paulo, você pegar um indivíduo que não cometeu crime e ele é morador de rua, aquele indivíduo está numa situação muito ruim. Quem comete um crime precisa ir para uma penitenciária e ficar numa situação pior do que aquela. Essa é a inocuização. Porque se você tem indivíduos em liberdade que não praticou o crime, que está dormindo na rua, que não tem emprego, que não tem dinheiro, que não tem alimentação, e essa é a pior condição do indivíduo que está em liberdade, para aquele que cometeu um crime, ele precisa ir para um sistema prisional que é pior do que desse indivíduo em liberdade. Então veja, como que você vai fazer isso no Brasil se o pior indivíduo em liberdade passa fome? Não tem lugar para morar, não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, não tem cobertor, e por aí afora. Então só restava um meio, matar o indivíduo, não tem outra situação pior do que essa. Então veja, se você for fazer uma análise disso, você vai lá e dá uma estudadinha em Lombroso. O Lombroso já dizia que no inverno os crimes aumentavam. No inverno, estatisticamente, os crimes aumentavam. Por que os crimes aumentavam? Os crimes aumentavam no inverno porque a pessoa que estava em liberdade, numa condição muito ruim, para ele não passar frio aqui na rua, ele cometia um crime. Porque ao cometer o crime, ele ia para a penitenciária. E lá na penitenciária ele tinha cela para dormir, ele tinha cama para dormir, ele tinha cobertor e ele tinha comida. Logo ele tinha um local quentinho, ele tinha cobertor, ele tinha alimentação. A penitenciária era um local melhor para ele do que a rua onde ele estava morando. Então o que ele fazia? Ele cometia crime para ir para a penitenciária, para na penitenciária ele ficar numa situação melhor do que a que ele estava como não praticante de crime. Então o indivíduo cometia crime para poder se abrigar, para não morrer de frio ou para não morrer de fome. Era melhor ir para uma penitenciária. Então veja, a inocuização ela tem como finalidade colocar o indivíduo numa situação pior a que a pessoa vive na rua. Porque se for melhor ou igual, o crime para ele é indiferente. Então a penitenciária não pode ter uma condição melhor do que a pior situação do indivíduo em liberdade. Esse é o raciocínio. Senão, a punição não intimida ninguém. Pelo contrário, né? Conforme dizia Lombroso, em alguns períodos do ano as pessoas aumentavam o índice criminal para que elas pudessem se abrigar exatamente na penitenciária. Olha que absurdo. Então olha como a pena ela tem uma outra finalidade. E aí eu pergunto para vocês, levando em consideração esse raciocínio, isso é para vocês refletirem. Como intimidar crime assim? Ou seja, se a cela é um lugar melhor do que um meio em que o indivíduo vive em liberdade, como você vai conseguir evitar crime? Conseguiram entender que numa das aulas que nós tivemos anteriormente, a discussão foi exatamente nesse sentido? Tá? O direito penal é falho? Está faltando alguma coisa? Será que o direito penal é tão falho assim? Ou será que nós precisamos melhorar a condição social das pessoas? Né? Qual é a dificuldade do indivíduo que está vivendo uma desgraça, do indivíduo que está na rua, passando fome, passando frio, passando sede? Qual é a diferença para ele em continuar na rua em liberdade ou ir para uma penitenciária? Se lá na penitenciária é melhor. Você vai conseguir evitar crimes dessa forma? É óbvio que não. Será que não é por isso que o nosso sistema ele vive girando, ou seja, será que não é por isso que estamos enxugando o gelo? Será que os nossos governadores precisavam acordar quanto a isso?
e parar, conforme os nossos legisladores, de ficar criando crime e aumentando pena, quando eles deveriam investir no meio social? Enquanto nós estivermos criando mais pobre, aumentando a fila dos pobres, mais crimes nós teremos, porque a penitenciária é melhor do que estar na rua passando fome. Então, o direito penal sozinho, pessoal, a pena por si só, não vai conseguir resolver esses problemas. Por muito boa que seja o nosso Código Penal, por muito bom que seja o nosso Código de Processo Penal, se nós não aprendermos a escolher os nossos representantes, nós não aprendermos a votar, o direito penal não vai resolver o problema. Entenderam onde que começa a surgir os problemas? Entenderam porque não dá para a gente começar a estudar pena por si só, senão vocês vão concluir o curso dizendo bandido bom é bandido morto. Mas às vezes, para alguns indivíduos, ir para a penitenciária é muito melhor do que ficar na rua. Por isso nós estamos sendo vítimas constantemente de crimes. Tem alguns detalhezinhos, que se vocês forem buscar lá atrás, faz uma análise histórica, vocês vão entender essa questão e talvez vocês parem com esse raciocínio que a maioria ainda tem, principalmente quando está começando o curso de Direito. Tá bom? Pessoal, avançando um pouquinho, a finalidade da prevenção especial, ela ainda pode ser positiva. Analisamos a negativa, ela pode ainda ser positiva. A positiva nada mais é do que a integração social do condenado. O objetivo agora é trazer o sujeito novamente à sociedade. Veja, na prevenção especial negativa, a ideia é inocuizá-lo, torná-lo ineficaz. Ou seja, afastá-lo da sociedade. Prevenção especial negativa, você afasta o indivíduo da sociedade. Joga ele lá na penitenciária e deixa ele morrer lá. Ou então, pena de morte. Vamos matar o indivíduo. Já na prevenção especial positivo, a ideia é diferente. Agora a ideia é reintegrá-lo à sociedade de forma a ele não voltar a praticar crime. Quais são as tendências para isso? São várias. Nós podemos entender a prevenção especial positiva, portanto, reintegrar o indivíduo à sociedade, aplicando aí pena-tratamento. Ou seja, o condenado tem uma doença social. Se ele tem uma doença social, ele precisa ser tratado. A pena teria que ser uma terapia para a cura dessa anormalidade do condenado. Aí você precisava identificar onde está essa anormalidade social, essa doença social e curá-lo. Então, por exemplo, se a anormalidade social está porque ele não tem uma casa para morar e ele não tem um emprego, o Estado precisa encontrar meios de todos ter casa, de todos ter emprego, ou pelo menos a maioria das pessoas ter isso. Agora, a finalidade da pena é tentar encontrar um emprego para esse indivíduo, é dar uma casa para ele, é estruturá-lo familiarmente. Uma outra tendência, a chamada programa máximo. O que significa isso? O condenado é obrigado a cumprir tarefas de integração social. Então ele é obrigado a trabalhar, ele é obrigado a estudar, ele é obrigado a ter boas maneiras e etc. A finalidade agora é ressocializá-lo por meio de tarefas obrigatórias. Você vai falar, mas no direito penal já não tem isso? Tem. Então nós temos na nossa pena hoje esse programa máximo de reintegração do indivíduo à sociedade. Nós temos. Daqui a pouquinho nós vamos falar da lei de execuções penais e do próprio Código Penal, que o indivíduo precisa trabalhar. E ao trabalhar ele vai ser remunerado, vai ter direito à remissão. É uma forma de prevenção especial positiva. Isso se aplica ao direito penal brasileiro e à lei de execuções penais brasileiras. Nós vamos, para que avançar, vocês vão falar, professor, aqui é aquela questão que o senhor falou lá atrás de prevenção especial positiva. É exatamente isso. Outra tendência na prevenção especial positiva, com a finalidade de reintegrar o indivíduo à sociedade, é o chamado programa mínimo. A pena, ela faculta ao sujeito uma agenda de medidas de integração. Ele não é obrigado a trabalhar, ele não é obrigado a estudar, ele não é obrigado a fazer uma série de tarefas,
mas o Estado dá a ele a faculdade. O Estado lhe faculta a utilização das agendas de integração social disponíveis. O Estado diz, ó, está disponível. Se você tiver interesse, é só utilizar-se delas. Tá? Então isso é importante. Aí aquele indivíduo tem interesse em reintegrar a sociedade, ele vai buscar o trabalho, ele vai buscar o estudo, ele vai buscar aprender aí um ofício, uma atividade, para que ele possa então voltar à sociedade e conseguir a partir daí caminhar com as próprias pernas. Veja que o artigo 1º da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, o legislador vai lá e disciplina que a pena deve ter o objetivo de integração social. Eu falei para você que a gente ia falar disso mais adiante. A Lei de Execuções Penais tem essa finalidade. A nossa pena tem essa finalidade de prevenção especial, ou seja, reintegrar o indivíduo à sociedade. Né? Nós já vimos aí, pessoal, que a finalidade, nós já vimos até agora, então, a finalidade retributiva e preventiva da pena. Tá? Já vimos duas finalidades, a retributiva e a preventiva. Eliminamos, falamos da retributiva, terminamos agora a preventiva. Agora nós vamos analisar a finalidade eclética ou mista. A terceira finalidade, então. Repetindo, analisamos a finalidade retributiva da pena, analisamos a finalidade preventiva da pena e vamos agora ingressar na terceira finalidade da pena, que é a chamada finalidade eclética ou mista. Na finalidade eclética, a pena busca reunir duas ou mais finalidades, por isso eclética, ou mista, reunião aí de duas ou mais finalidades da pena. Ela serve para isso ou para aquilo. Agora, nós estamos aí com uma situação mista de finalidades. Então, a primeira finalidade eclética que nós vamos analisar é a chamada finalidade eclética aditiva. O que significa essa finalidade eclética aditiva? É aquela que justapõe duas ou mais finalidades. Serve para duas ou mais finalidades apenas. É na doutrina majoritária adotada pelo Código Penal no artigo 59 do Código Penal que nós encontramos essa finalidade eclética aditiva. Se você der uma olhadinha lá no artigo 59 do Código Penal, você vai verificar que aquelas circunstâncias que o legislador elenca no artigo 59, elas são suficientes e necessárias para reprovar e, ao mesmo tempo, para prevenir o crime. Portanto, ela tem duas finalidades: reprovar e prevenir o crime. Então, o Código Penal utiliza-se de todas as finalidades. O Código Penal não utiliza só da finalidade retributiva ou ele não utiliza-se só da finalidade preventiva. O nosso estudo aqui, vocês vão verificar que o Código Penal brasileiro e a Lei de Execuções Penais, ela utiliza-se da chamada finalidade eclética ou mista. Ela acaba se utilizando de todas as finalidades, sejam elas retributiva, seja ela preventiva. Portanto, quando você aplica uma pena pelo nosso Código Penal brasileiro, você está ao mesmo tempo retribuindo o mal causado à vítima e ao mesmo tempo prevenindo a prática de outros crimes. Tá? Klaus Roquessin critica a teoria mista aditiva. Por que ele critica? Porque, de um lado, ela, teoria eclética, mista, ela traz insegurança jurídica. E, de outro lado, ela impede a formação de uma política criminal coerente. Vamos entender isso? Ele tem razão quando ele menciona isso. Por que ele tem razão? Por que ela traz uma insegurança jurídica, essa teoria, essa finalidade eclética da pena? Ela traz insegurança, pessoal, porque cada juiz decide de acordo com a sua finalidade. Vocês já ouviram isso?
Pode ser que um juiz decida o mesmo crime de uma maneira e um outro juiz, uma outra comarca, ou às vezes uma outra vara judicial, aquele mesmo crime ele decide de outra maneira. Então, às vezes, cometeu um crime de furto, nas mesmas circunstâncias. Para um, numa vara criminal, o juiz impõe pena de 4 anos. Para o outro, na outra vara criminal, o juiz impõe pena de 1 ano. Para o outro, numa outra vara criminal, o juiz absolve. Teoria eclética. O Código Penal brasileiro adotou teoria eclética ou mista. Tá? E aí o Roxin vem dizendo, ela traz insegurança. Porque cada juiz pode decidir de acordo com a finalidade ou com o seu entendimento e etc. Desde que ele fundamente, desde que ele motive a sua decisão. E aí o Roxin vem e diz que além dessa insegurança jurídica, cada juiz decide do jeito que ele bem entender, tá? Não é óbvio, do jeito que ele bem entender, pautado na lei, mas aí ele interpreta, cada um interpreta da maneira que bem entender. É o seu livre convencimento, é o livre convencimento do julgador. Então, ele diz, isso traz insegurança. De outro lado, ele diz, isso impede a formação de uma política criminal coerente. Por quê? Porque se cada juiz escolhe uma finalidade para cada caso, e assim sendo, né, nós podemos ter orientação penal determinada, né, ou afunilada para um determinado objetivo. Ok? Então, veja, por esse sistema, cada juiz vai decidir de uma maneira, cada polícia vai trabalhar de uma forma e cada penitenciária vai atuar com uma finalidade. Ou seja, aquela que busca fazer justiça é diferente daquela que busca inocuizar, que é diferente daquela que busca integrar o condenado à sociedade. É a mesma situação que vocês verificam na polícia. Em determinados estados, a polícia é agressiva. Em determinados estados, a polícia não é tão agressiva. Em determinados estudos, ela não é nada agressiva. Em determinadas comarcas, o juiz condena mais severamente. Em determinadas comarcas, menos severamente. Em determinadas comarcas, a absolvição predomina. A mesma coisa ocorre com os tribunais superiores. Tanto isso é verdade, pessoal, tanto isso é verdade, que é muito comum, provavelmente vocês já ouviram isso, você procurar um advogado e, ao relatar o fato para o advogado, né, o advogado virar para você e falar o seguinte, olha, eu vou peticionar via judicial e eu não posso falar para você o que vai acontecer. Porque depende de qual vara criminal vai ser distribuída a minha petição. Se for distribuído na primeira vara criminal, tá, a pena tem como finalidade lá, por aquele juiz, de intimidar. Portanto, você vai levar uma pena altíssima. Aquele juiz lá é canetudo. Se cair na segunda vara criminal, aí esse juiz é mais tranquilo, essa pena vai ser menor para você. Se a gente der a sorte de cair na terceira vara criminal, aí a absolvição é quase certa. Aí o cliente olha para você, ou você olha para o advogado e fala, doutor, então o senhor está me dizendo que a justiça hoje é uma loteria? Vai depender da sorte? Você vai virar para o teu cliente e vai falar, sim, é isso. Adotamos a teoria eclética, meu amigo. O juiz tem o livre-arbítrio quanto ao seu convencimento. Então eu vou peticionar, nós vamos instruir e nós vamos distribuir isso lá. E aí, daí para frente, você conta com a sorte. Dependendo da vara criminal que cair, eu te dou a resposta do que vai acontecer com você. Tá? Então é uma crítica feita e ela é válida, porque realmente funciona dessa maneira hoje na área criminal. Ok? Vamos analisar a finalidade eclética dialética, tá? Mas isso no nosso próximo vídeo. Até!